As mulheres raramente dizem que estão avaliando um homem. Em vez de fazer isso com palavras, elas usam pequenos comportamentos que parecem insignificantes. Mudam de atitude, ficam em silêncio, fazem perguntas inesperadas ou reagem de maneiras difíceis de interpretar. A maioria dos homens cai nesses testes sem sequer perceber. Mas existe um tipo de homem que costuma reagir de uma forma completamente diferente: o homem Sigma. Não porque conheça as regras do jogo, mas porque sua maneira de pensar o leva a agir com calma, independência e segurança. E é justamente essa reação que desperta ainda mais curiosidade e atração. Neste vídeo, você vai descobrir as 7 formas mais comuns pelas quais as mulheres testam um homem Sigma sem que ele perceba, o que realmente procuram em cada uma delas e por que a maioria interpreta esses sinais da maneira errada. Fique até o final, porque o último teste é um dos mais sutis, mas também o que mais revela as verdadeiras intenções de uma mulher. E antes de começarmos, escreva "Sou Sigma" nos comentários se você prefere que suas atitudes falem por você, em vez de buscar a aprovação dos outros. Um dos testes mais comuns acontece quando, de repente, ela deixa de iniciar a conversa. Isso não significa necessariamente falta de interesse. Em muitos casos, ela quer descobrir como você vai reagir quando essa atenção constante desaparecer. Do ponto de vista psicológico, ela está avaliando se você depende da validação dela ou se é capaz de manter sua tranquilidade sem correr atrás. A maioria dos homens entra em pânico, envia mais mensagens, pergunta o que aconteceu ou tenta recuperar sua atenção a qualquer custo. O homem Sigma, por outro lado, continua vivendo sua vida normalmente. Se ela quiser conversar, ele responderá com naturalidade. Se não quiser, ele não sente necessidade de forçar nada. Essa tranquilidade transmite uma poderosa sensação de segurança, porque demonstra que seu bem-estar não depende do comportamento de outra pessoa. E quando uma mulher percebe que não consegue abalar facilmente o seu equilíbrio emocional, geralmente surge um segundo teste, muito mais sutil e revelador. Em determinado momento, a conversa muda de tom. Ela começa a fazer perguntas que parecem espontâneas. O que você procura em um relacionamento, como enfrenta os problemas, ou o que faria em determinada situação. Ela não faz isso apenas por curiosidade. Na verdade, está avaliando sua forma de pensar, sua maturidade emocional e se suas respostas demonstram segurança ou apenas o desejo de impressioná-la. Muitos homens caem na armadilha de responder aquilo que acreditam que ela quer ouvir. O homem Sigma não sente essa necessidade. Ele responde com sinceridade, sem exagerar suas conquistas nem mudar sua opinião para conquistar aprovação. Essa autenticidade transmite uma confiança difícil de fingir. Quando uma mulher sente que você é autêntico, normalmente muda o próprio comportamento para descobrir se essa segurança é verdadeira ou apenas uma aparência. É nesse momento que surge um dos testes mais difíceis de perceber. Depois de várias conversas positivas, ela começa a responder com menos entusiasmo, demora mais para responder ou passa a agir de forma mais fria, sem dar qualquer explicação. O que ela realmente quer descobrir é se sua segurança depende da atenção que recebe dela ou se permanece intacta quando as coisas mudam. Muitos homens reagem tentando recuperar essa proximidade. Mandam mais mensagens, perguntam o que aconteceu ou mudam completamente o comportamento para tentar despertar novamente o interesse dela. O homem Sigma age de outra forma. Ele percebe a mudança, mas não permite que ela controle suas emoções. Mantém a mesma tranquilidade, continua focado em seus projetos e não sai desesperadamente em busca de respostas. Essa estabilidade demonstra que seu valor não depende da aprovação de ninguém.
E quando uma mulher percebe que nem mesmo uma mudança de atitude consegue tirar você do seu centro, normalmente recorre a um teste ainda mais direto. Quando percebe que uma mudança de atitude não altera seu comportamento, é possível que o próximo teste seja muito mais evidente. Durante uma conversa, em um encontro ou até mesmo nas redes sociais, ela pode demonstrar mais simpatia por outros homens ou mencionar a atenção que recebe deles. Nem sempre ela está tentando provocar ciúmes. Muitas vezes ela quer descobrir se você é emocionalmente estável ou se reage por impulso. A maioria dos homens tenta competir, provar que vale mais ou exigir explicações. O homem Sigma entende que não pode controlar as atitudes de outra pessoa, apenas as próprias. Ele não entra em competições desnecessárias, nem muda sua postura para recuperar protagonismo. Se perceber interesse genuíno, continua agindo naturalmente. Se não perceber, segue em frente sem perder a dignidade. Essa capacidade de manter a calma costuma ser inesperada e extremamente atraente. Mas quando nem mesmo o ciúme consegue desestabilizá-lo, muitas mulheres passam para um teste ainda mais sutil: invadir o seu tempo e observar até que ponto você está disposto a abrir mão das suas prioridades. Se você já reconheceu algum desses testes até aqui, escreva "Sou Sigma" nos comentários. E fique até o final, porque os 3 próximos são muito mais sutis. E um deles coloca à prova algo que pouquíssimos homens sabem proteger. Depois de perceber que o ciúme não funciona, muitas vezes o teste muda de direção. Ela começa a fazer planos de última hora, cancela horários que já haviam sido combinados ou espera que você deixe tudo de lado para estar disponível quando ela decidir. Isso não significa necessariamente que ela queira se aproveitar de você. O que ela realmente quer descobrir é qual é o lugar que as suas próprias prioridades ocupam na sua vida. Muitos homens abandonam compromissos, mudam toda a agenda ou fazem qualquer coisa apenas para demonstrar interesse. O homem Sigma age de maneira diferente. Se puder passar um tempo com ela, faz isso com prazer. Mas, se já tiver responsabilidades, objetivos ou compromissos importantes, ele os respeita sem sentir culpa. Ele entende que um relacionamento saudável não exige abrir mão da própria vida para agradar outra pessoa. Essa capacidade de manter seus limites transmite segurança e maturidade. E quando uma mulher percebe que também não consegue controlar o seu tempo, geralmente passa para um teste ainda mais pessoal: desafiar suas opiniões para medir a firmeza das suas convicções. Quando percebe que você respeita o próprio tempo e não abandona suas prioridades apenas para agradá-la, muitas vezes surge um teste ainda mais pessoal. De repente, ela questiona alguma das suas decisões, contradiz uma opinião que antes parecia compartilhar ou tenta fazer com que você justifique constantemente tudo o que pensa. Nem sempre ela quer discutir. Na verdade, ela quer descobrir se as suas convicções são realmente sólidas ou se mudam de acordo com a aprovação das outras pessoas. Muitos homens recuam, mudam de posição ou tentam convencê-la a qualquer custo. O homem Sigma escuta com respeito, mas não sente necessidade de defender cada palavra apenas para ser aceito. Se acredita em alguma coisa, sustenta sua posição com tranquilidade, sem discutir nem impor seu ponto de vista. Essa segurança transmite uma força incomum, porque demonstra que sua identidade não depende da opinião dos outros. E quando uma mulher percebe que também não consegue fazer você duvidar de quem é, normalmente chega o teste mais silencioso e mais definitivo de todos. Este costuma ser o teste mais difícil de perceber. Depois de tudo o que aconteceu antes, algumas mulheres simplesmente desaparecem por alguns dias.
param de mandar mensagens, diminuem o contato ou permanecem em silêncio para observar o que acontece. Isso nem sempre significa falta de interesse. Em muitos casos, elas querem descobrir se você é capaz de manter o seu equilíbrio mesmo quando elas já não estão presentes. A maioria dos homens quebra esse silêncio rapidamente, envia várias mensagens, pede explicações ou tenta recuperar a conexão a qualquer preço. O homem Sigma entende que um interesse genuíno nunca precisa ser perseguido. Se ela decidir voltar, ele a recebe com a mesma tranquilidade com que continuou seguindo a própria vida. Se ela não voltar, ele aceita a situação sem ressentimento nem desespero. Essa independência emocional é justamente o que muitas vezes se torna mais atraente, porque demonstra que sua paz não depende da presença de outra pessoa. E essa é uma força que nenhum teste consegue fingir ou colocar em dúvida. Antes de terminar este vídeo, quero que você se lembre de uma coisa. Nenhum desses testes define todas as mulheres, nem acontece em todos os relacionamentos. O importante é entender que as pessoas costumam observar muito mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Um homem Sigma não tenta vencer cada teste nem provar que vale mais do que os outros. Sua verdadeira força está em permanecer fiel aos próprios princípios, manter a calma e não perder a própria identidade para conquistar a aprovação de alguém. Paradoxalmente, quando você deixa de agir para impressionar, é justamente quando se torna mais autêntico. Se algum desses 7 testes fez você se lembrar de uma experiência pessoal, conte nos comentários qual deles mais surpreendeu você. Vou adorar ler a sua opinião. E, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre psicologia, mentalidade Sigma e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar até aqui. E lembre-se, a verdadeira força nunca precisa ser demonstrada, ela apenas permanece firme.